graças te dou. Graças a Deus. Deus vai tocando em mim, em você, meu irmão, minha irmã, filhos e filhas de Deus. Todos que estão inscritos nesse ministério Jesus Ensina. Todos que ouvem esse vídeo. Muito obrigado por divulgar a palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Abençoe você, a sua família, toda a sua parentela. Que salve todos, que todos busquem estar na presença de Deus, como nós estamos agora aqui, reunidos no Ministério Jesus Ensina. Hoje nós vamos iniciar a falar sobre as parábolas no ensino de Jesus. Nós vamos falar sobre as parábolas. Jesus ensinava por parábolas. Ele está aqui agora me ensinando e ensinando você, em nome de Jesus. Porque Jesus ensinava por parábola. Ele fazia comparação com tudo que era da natureza para que as pessoas entendessem. Muitas vezes ainda não entendiam. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 78, que fala sobre a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Então nós vamos ler o Salmo 78. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Ouviram só? Essa palavra ela é maravilhosa. Ele está ensinando. Deus está falando comigo e com você. Desculpa, ele está nos ensinando que nós devemos escutar a palavra do Senhor. Nós devemos escutar a palavra dele. Porque ele está dizendo que nós devemos inclinar os nossos ouvidos para a palavra que sai da boca de Deus. Como é que Deus fala comigo, irmã Lúcia, aqui, através dessa palavra? Quando você lê essa palavra, Deus fala com você. Então, ouça o que Deus está falando com você. Agora aqui, eu estou lendo a palavra de Deus, você está ouvindo. Então, Deus está falando comigo e com você. Deus abriu, quando ele abria a boca, ele falava por parábolas. Parábola, como encontramos nos evangelhos, é um recurso didático que foi usado por Jesus Cristo, a fim de ensinar as grandes verdades e mistérios do reino de Deus. Vem do vocabulário grego, parábola vem do vocabulário grego, parabole. A referida palavra significa colocar uma coisa ao lado da outra. É comparação. Não foi exatamente o que escreveu Ezequiel ao povo de Israel ao propor-lhe uma parábola. O livro de Ezequiel. Essa definição, ela é essa explicação
que ela é uma comparação. E ela diz assim que é uma palavra que nos mostra como Deus fazia. Olha como Deus ele fazia. Ele explicava através das parábolas. Como ele está falando aqui sobre a parábola do filho pródigo. A forma como Jesus narrou-lhe a parábola do filho pródigo. Poderia ele ver o Deus como o amoroso Pai, sempre pronto a receber o filho, que caindo em si, resolveu retornar à casa paterna. Nós sabemos essa história. Eram 2 irmãos. O pai, um queria a herança, um saiu, o pai deu a herança para ele. Ele foi para o mundo, conhecer como era o mundo. E lá ele gastou todo o dinheiro na orgia do mundo, nos prazeres do mundo. E o outro irmão ficou em casa. Quando acabou todo o dinheiro, porque nós sabemos que as pessoas nos querem muito quando nós temos dinheiro para gastar, para pagar, para dar. Quando acabou o dinheiro do filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. Se arrependeu, voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu de braços abertos. É assim que o nosso Deus e nosso Pai faz comigo e faz com você. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos recebe com os braços abertos. Os braços abertos, alegre por uma alma que se arrependeu e voltou para Ele, para fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, um dia nós nos arrependemos do nosso pecado. Estamos aqui na presença do Senhor, eu e vocês, buscando ser obediente a Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Então, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica em parábolas. E nós vamos ter oportunidade aqui de ouvirmos Deus falando conosco sobre várias parábolas. Jesus, ele ensinava por parábolas. Jesus, ele, para esclarecer os mistérios do reino de Deus aos pequeninos e ocultar estes mesmos mistérios, aqueles que, julgando-se mestres, recusavam-lhe a doutrina. Então, os pequeninos, Deus falava para todos, mas os pequeninos, eles ouviam a palavra de Deus, os mistérios do reino de Deus. E Deus fazia esclarecer para os pequeninos, pois aqueles que se diziam mestres, eles não aceitavam a doutrina de Deus, não concordavam com a doutrina de Deus. Então, Deus ele está aqui para me ensinar e ensinar você. As parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo continuam tão atuais como nos dias do Novo Testamento. Nós devemos atentar ao ensino com todo cuidado, pois continuam a explicar-nos os mistérios do reino de Deus. Através das parábolas, nós vamos ver muitas parábolas aqui. E nós vemos que o Senhor, ele nos ensinava fazendo comparação para que entendesse. Mas quem entendia, a revelação vinha para os pequeninos. Porque os que se diziam mestres, que sabiam a palavra, eles não concordavam. Então eles não eram revelados aos grandes. Nós nunca devemos esquecer que Jesus ele ilustrava sobre o reino dos céus através das parábolas, interpretando essa palavra maravilhosa, comparando com as coisas que nós vimos no dia a dia. Nós vamos ter oportunidade de ver isso no nosso dia a dia. E nós vamos ver como Deus sempre nos ensinava através de comparações, né? Através dessa comparação é que ele esclarecia os pequeninos. Então, Deus ele está aqui comigo, está aqui com você, para nos ensinar. Ele diz assim, tudo isso disse Jesus por parábolas, a multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus capítulo 13, 34. Através de suas parábolas,
O Senhor Jesus Cristo continua a revelar-nos os grandes mistérios do reino de Deus. Então é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está nos revelando aqui no Salmo 78. Nós devemos escutar a voz do Senhor. A parábola é uma comparação. A parábola é um recurso educacional. A parábola pode ser interpretada. A parábola pode ser aprendida. É importante aprender todas as parábolas. A parábola é fonte de inesgotável recurso. Inesgotáveis recursos. Nós vemos, outro dia eu estava até ensinando a minha neta sobre ciências. E aqui eu moro numa praça que tem muitas árvores e grama. Eu estava explicando sobre as partes da árvore. Foi muito fácil para ela aprender. Porque como eu tenho árvores aqui, eu fui explicando para ela como é a árvore toda, né? Da raiz até o fim. E ela entendeu rápido. Assim que Deus fazia. Mas é aberto para os pequeninos. O entendimento era dado aos pequeninos. Porque aos sábios, eles não acreditavam naquilo que Deus estava falando, que Jesus estava falando. Então ele diz assim, nós temos que contar a palavra de Deus para todas as gerações que vindoura, para os nossos filhos e nossos netos. Isso que nós devemos fazer. Conte a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos, no templo onde você pertence, para que esse conhecimento passe de geração para geração. É isso que nós temos que fazer. E nós devemos contar a palavra de Deus para que as pessoas entendam. Simplificado, fazendo comparações. Porque eles vão entender, o Espírito Santo vai revelar a cada um deles. Eles não serão rebeldes, como foi a geração passada do Antigo Testamento. Nós precisamos esclarecer para a nossa juventude, desde a criancinha até o adulto, né? A palavra de Deus. Porque como que eu vou compreender se não há quem ensine, não há quem pregue? Não é verdade? Então, nós temos que fazer isso para que possam nascer pessoas crescendo entendendo a palavra de Deus, para que eles possam contar também para os filhos deles. Pai, muito obrigada por essa palavra. Continue. Não esqueça de se inscrever no YouTube, no canal da Seiva Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se e sino todas. Divulgue a palavra de Deus, divulgue. Essa palavra muitos precisam ouvir para contar para todas as criancinhas, todas as pessoas no planeta Terra. E quem revela para cada um de nós, não é eu, nem você, é o Espírito Santo de Deus que revela a palavra. É revelada aos pequeninos. Você vê quando você está lendo essa maravilhosa palavra de Deus, os versículos, eles são iluminados, assim, Deus mostra para a gente. Olha o que está dizendo esse versículo, nós nos espantamos. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que Deus abençoe você, proteja, guarde você, a sua família, a sua parentela. Realize os desejos do seu coração, viva na presença de Deus, busque escutar a lei de Deus, praticar a palavra de Deus na sua vida. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto, o amor, a graça e a misericórdia seja presente sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, nos protege, nos guarda. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção, sua vitória. Em nome de Jesus. Amém.